TV. E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da REN Brasil TV, o seu canal sobre REN aqui no YouTube. Hello, it's Cosmo. You're watching REN Brasil TV. Voltamos das nossas merecidas férias e com muita coisa para contar sobre tudo que rolou na Tour of the Middle Age 2015, nos shows que passaram por México, Argentina, Brasil e Chile. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão compartilhando e curtindo o canal nesses 6 meses de vida. A repercussão dos vídeos vem sendo bem positiva, principalmente pelos street teams ao redor do mundo que vem divulgando e compartilhando o nosso canal, então muito obrigado. Agradecer também ao meu amigo Yuka Kroger, que vem divulgando não só os vídeos, como também deixou uma mensagem no último vídeo. Muito obrigado, Cosmo. Agora sem mais delongas, a cobertura completa da Tour of the Middle Age 2015 que aconteceu em dezembro. Hola, soy Mercedes de REN Argentina y estás viendo REN Brasil TV. Pouco mais de um ano e meio depois, eis que Ville, Miguel, Linde, Burton e agora Yuka retornam para a América do Sul, mas antes passaram pelo México. A primeira apresentação depois dos 3 shows que o REN fez na Ásia, no Japão, aconteceu numa festa pré-evento do Knotfest no México. O evento aconteceu no Carpastros no dia 4 de dezembro. O setlist da apresentação era um mix do atual setlist da Tour of the Middle Age 2015, com alguns clássicos como Passion Skin Floor and Soul on Fire. Então ficou mais ou menos assim. Mas quem conta melhor sobre esse pré-show que aconteceu no Carpastros é a nossa amiga Karina do REN Mexican Team. Com você, Karina. Hola, ¿qué tal? Soy Karina de REN Mexican Team y tú estás viendo REN Brasil TV. Me va a tocar platicar con ustedes un poquito acerca de lo que fue el concierto de REN aquí en México el 4 de diciembre, lo que nombraban la prefiesta del Knotfest. Lo primero que se anunció con meses de antelación fue que REN iba a formar parte del cartel del Knotfest, que era la primera vez que el Festival de Slipknot venía a nuestro país. Y pues desde que se hizo el anuncio estábamos súper contentos de que hubieran tomado en cuenta a REN para que estuviera en el line-up. La sorpresa fue que aunque se vendieron paquetes diciendo que iba a haber una prefiesta, nadie sabía si en esa prefiesta iban a tocar varias bandas, en dónde iba a ser, de qué se trataba realmente el evento. Días antes o semanas antes de que llegara la fecha esperadísima del festival, los organizadores anunciaron que la prefiesta no era más que un concierto privado para los fans de REN. Y aquí es donde vamos a pasar a platicarles un poquito de lo que fue el concierto de REN en la Carpa Astros. Bueno, les voy a platicar que la Carpa Astros es un circo que apenas por ahí de octubre del año pasado se habilitó para hacer un recinto de conciertos, pero realmente es un circo, de manera que la infraestructura es de plástico y pues yo cuando supe que iba a estar ahí, pues como que tuve un poquito de miedo de que la acústica no fuera la idea. Hubo algunos errores técnicos, sobre todo con el micrófono de Ville, pero en general el sonido estuvo bien. El setlist, a mi juicio, yo le pondría un 9 porque estuvo breve y para nosotros REN nunca es suficiente, entonces podríamos estar escuchando las 3 horas, 4 horas, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces sí fue breve, fue más breve que las demás presentaciones que REN dio en América Latina, pero creo que fueron canciones elegidas para los fans de REN. Aquí me gustaría hacer hincapié más que en el setlist, la duración, el lugar, los problemas técnicos que pudo haber, sobre el ambiente que se vivió dentro de la Carpa Astros, porque casi segura de que cada fan de REN que estuvo allá adentro puede decir que era un concierto exclusivamente para fans de REN. Creo que el cariño estaba del escenario para la audiencia y de la audiencia para el escenario.
y se notaba, o sea, la banda yo la vi contenta, nosotros como club de fans, Him Mexican Team, nos encargamos de llevar algunos globitos, no sé, incluso llevamos unas máscaras de luchadores que pudimos aventar al escenario y que Miguel y Billy agarraron y bueno, Miguel se la puso. Y saben que para mí el nuevo sonido de Him con Cosmo en la batería es genial, no sé, el aire que le da el sonido es totalmente refrescante para mí, le da un diferente sonido. Yo lo había escuchado ya en videos de YouTube de las otras presentaciones, pero verlo en vivo para mí fue, nada más puedo decir, Cosmo, no te vayas nunca, por favor, ¿no? Confiados en que regresen pronto y que no olviden que en América Latina tienen una importante base de fans. Y bueno, muchos saludos a Him Brasil, a Him Chile, a Him Argentina, a Him Perú, a todos los clubes de fans, a Noruega, a Francia, a todos los clubes que trabajan a diario. Muchos saludos de México, Him Mexican Team. E finalmente o dia do Knotfest chegou no México. No dia 5 de dezembro, o Him se juntou a grandes nomes como Megadeth, Lamb of God e os donos do festival, Slipknot. Quem esteve lá também no Knotfest foi a minha amiga Ingrid do Heartabolical Club, e ela conta um pouco mais sobre como foi a estreia de Yuka em terras mexicanas. Hola, soy Ingrid de Heartabolical. Sobre las expectativas del Knotfest. La verdad es que cuando empezaron a salir los flyers antes, muchísimo antes del anuncio oficial, para nosotros fue una gran sorpresa porque la verdad es de que no sabíamos si era verdad, si quizás muchas bandas eran ciertas, muchas no. Se suele mucho hacer ese tipo de flyers falsos para emocionar a la gente, entonces no estábamos como que muy seguros y se nos hacía como extraño que Him quisiera colaborar en un evento con estas bandas y tan grande y aparte de todo esto en México. Entonces, era como una mezcla de emociones de felicidad si llegara a ser cierto, un poco de decepción si no lo fuera, pero también yo creo que mucha preocupación por la magnitud del evento y las otras bandas, porque son géneros muy diferentes. Muchos teníamos como que ese pendiente, ese miedo de que fuera a pasar algo malo, o que los fueran a abuchar, o que no los fueran a recibir como se merecían. Entonces, era como una preocupación, felicidad, pero ya al momento de el anuncio oficial, yo creo que ya al asimilarlo, como que quisimos ser positivos y desear lo mejor y pues esperar que la gente se comportara y respetara, ¿no? los estilos diferentes de todas las bandas que iban a tocar en el evento. Ya en el evento, pues fue una impresión súper enorme porque nunca me había tocado ir a un evento de esa magnitud y nunca me imaginé que iba a ver a Him en un evento de esa magnitud gigante. Al llegar ahí había demasiada gente, era absurdo la cantidad de gente que había, las filas, era demasiado. Y ahí fue donde mi preocupación volvió un poco, porque no fueran obviamente a abuchar a la banda, o les fueran a agentar algo, o que fuera a pasar algo de ese estilo, de peleas entre personas en el público, o lo que fuera a ser. Entonces, ya entrando al lugar, ya se fue como que tranquilizando ese pendiente que yo traía. La verdad es que fue muy impresionante ver a toda la gente que había viendo a Him. Mucha gente gritando, cantando. Se notaba que la gente estaba a gusto viéndolos. Obviamente nunca falta uno que otro que grite cosas, pero la verdad es de que no fue notable. Y fue muy lindo e impactante verlos con tanta multitud y donde la gente los aceptara muy bien. Incluso varias personas me tocó escuchar que nunca habían escuchado a Him porque nunca les dieron la oportunidad. Después de este evento se abrieron un poco y les dieron la oportunidad y les gustó. Entonces creo que fue muy bueno que Him participara en este evento porque
mucha gente se pudo dar cuenta que estaban equivocados sobre la banda. Y gente que no suele escuchar ese tipo de música se dio la oportunidad. Y pues obviamente eso siempre es bueno para la banda, tener más fans. Sobre el setlist, creo yo que debió de haber cambiado un poco. Bueno, obviamente siempre es bueno escuchar las canciones por las cuales son más conocidos, pero creo que estaría lindo y una experiencia muy diferente escuchar otras canciones que casi no han tocado o que incluso nunca han tocado. Entonces, creo yo que pudieron haber agregado una que otra canción para sorprendernos. La verdad es de que un día antes los vimos en Carpa Astros y pues no hubo así como cambio. Entonces sí hubiera estado como emocionante haber escuchado algo diferente de lo más común, digamos. Y pues esta fue mi primera vez de ver a la banda ya con Yuka, sin gas. Ya me había tocado ver videos en vivo y me gustaba mucho cómo sonaban, pero fue completamente diferente verlos en vivo ya con él como nuevo integrante. La verdad es que me encanta el sonido, estoy muy, muy, muy feliz. Le aporta algo súper diferente a la banda y me encanta cómo suenan. La verdad es que no creo que alguien hubiera podido hacer mejor trabajo que él está haciendo y se ven increíbles. En realidad fue una experiencia maravillosa, muy cansada el viaje, pero fue muy placentero ver a todos mis amigos ahí, compartir este evento tan emocionante, todos los sub y baja de emociones que hubo, pero al final de cuentas fue una experiencia que no cambiaría por nada. Me gustaría volver a ver a Jim en un evento de esta magnitud. Y creo que llenaron todas nuestras expectativas. Y pues no puedo decir nada más, que estuvo increíble en todos los aspectos. Y me regresé a mi ciudad muy feliz de haber ido a este evento. Y valió cada esfuerzo y cansancio y enfermedad y todo con lo que regresé del viaje. E pues es todo. O dia 8 chegou e com ele foi a vez dos nossos amigos da Argentina terem a sua apresentação. Diferente de 2014, onde foram 2 shows, dessa vez aconteceu somente um. O setlist voltou então ao seu habitual repertório e com eles os hits que marcaram a Tour of the Middle Age no verão europeu. O teatro estava praticamente lotado e foram executadas 22 canções no show do Hand. Mas quem conta melhor sobre o show na Argentina é a minha amiga Mercedes. Hola, Jim Brasil, soy Mercedes de Jim Argentina. Les voy a comentar un poco de cómo fue el show de la banda el año pasado en nuestro país. En un principio fue bastante sorpresivo el tema de que iban a hacer una segunda gira latinoamericana en un año consecutivo, porque ya los habíamos tenido en el 2014. Y sí, la verdad que fue una sorpresa para todos. Al principio era como un rumor que era imposible, pero a medida que fueron pasando los días nos dimos cuenta de que era verdad y íbamos a tener la oportunidad de verlos nuevamente. El show fue muy bueno, la verdad. Pudimos ver por primera vez a Cosmo en vivo y la verdad, por lo menos en lo personal, vi que se complementan muy bien entre los 5. Si bien es un estilo muy similar al de Gas, también trajo su propia energía y se notó en el escenario. La verdad que sí. El público fue excelente. Eso lo recalco todo el tiempo en Jim Argentina, que la verdad que estar en el medio de todo eso, escuchar cómo la gente se cantaba todo de principio a fin, cada uno de los temas, la verdad que fue, sí, hermoso y no me puedo imaginar lo emocionante que habrá sido para ellos desde el escenario. Se les notaba en la cara que no lo podían creer, que estaban muy contentos, la verdad.
y eso nos pone bastante orgullosos. Con respecto al setlist, fue uno muy bueno, la verdad, un repaso por todos los discos de la banda, tocaron los clásicos de cada uno, sorpresas como Pretending, que hacía muchísimo que no tocaban en vivo, Enjoy and Sorrow, Heartache Every Moment, temas bastante esperados como Killing Loneliness. Hacía tiempo que los venían pidiendo y no lo tocaban. Volvieron a tocar del disco de Screenworks, que también hacía mucho que no tocaban en vivo. Así que la verdad muy, muy bueno el setlist. Y terminaron con la fabulosa Rebel Yell, dándolo todo, tanto la banda como el público. Fue lo mejor para cerrar la noche. La verdad, una experiencia inolvidable. Saludos. E para fechar a Tour of the Middle Age 2015, o Ren fez a sua última apresentação no Chile. Quem conta melhor sobre o show que aconteceu em terras chilenas é a minha amiga Daphne. E depois da apresentação em terras hermanas, era a vez dos dois shows acontecerem em terras brasileiras. O primeiro no Rio de Janeiro e o segundo em São Paulo. Mas eu vou contar sobre isso em outro lugar. E aqui estamos na minha humilde residência para falar sobre os shows que aconteceram aqui no Brasil. Hola there people, this is Danny from Him Norway and you're watching Him Brazil TV. E foi no dia 10, em plena quinta-feira, que o Ren se apresentou pela primeira vez em terras cariocas. A banda desembarcou no Rio de Janeiro na manhã do dia 9, mas foi somente no dia 10 que começou a surgir a fila na Lapa. Para quem não sabe, o Circo Voador fica situado embaixo dos arcos e foi ali mesmo durante a fila que eu tive a chance de entrevistar alguns dos membros que participaram do Meet and Greet com a banda. Confere aí. A Him Brasil TV está aqui no show do Rio de Janeiro para conferir o Meet and Greet que acontece com a banda agora. Muito, bastante, mas eu tô calma. Eu tô anestesiada ainda, não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Eu acho que o meu pânico vai ser na hora quando eu ver todo mundo lá dentro, só isso. Com certeza, acho que só vai cair a ficha na hora que eu ver cara a cara. Eu não tô acreditando ainda. Nem meu remédio de tarja preta tá adiantando pra ansiedade. Ansiosa. Um pouco nervoso, mas normal. E eis que às 9 horas em ponto entram no palco Ville, Miguel, Linde, Burton e Yuka. O Ren estava oficialmente de volta ao Brasil. O setlist estava incrível e finalmente tivemos a chance de ver algumas canções de Screenworks como Heart Killer and Scared to Death, assim como alguns clássicos como The Sacrament and Heartache Every Moment. Teve de tudo, desde sutiã tirado no palco, um caminho bandeirão organizado pelos fãs cariocas e até um princípio de tumulto logo encerrado pelo próprio Ville. Provavelmente um dos grandes momentos foi durante a jam The Wicked Game, quando Ville puxou o refrão de Sabá Bloody Sabbath do cultuado Black Sabbath. Mas o que fechou com chave de ouro foi a execução de Rebel Yell, um cover de Billy Idol, que aliás fizemos um especial com 10 covers que você pode ver clicando em algum lugar aqui da tela. Pois foi a primeira vez durante a Tour of the Middle Age 2015 que foi possível ver um solo de bateria. Sim, meu amigo, um baita solo de bateria executado pelo nosso grande amigo Yuka Kroger.
come on, big round of applause for Cosmo on drums. Antes de falar do encerramento do show, tenho que confessar que o show no Rio de Janeiro foi o melhor dos 3 shows que eu tive a chance de ver com o Ren tocando aqui no Brasil. O lugar, o público, os fãs, tudo estava excelente, assim como uma banda altamente ensaiada. Uma grande experiência para ficar na memória. Enquanto me recuperava do show na quinta-feira, sexta-feira embarquei rumo a São Paulo para conferir o show que aconteceria no Carioca Club. Chegando no local foi possível já ver a fila que se formava dias antes de começar o evento. O local de show teve que mudar de endereço, pois o Tropical Butantã estava ainda em reforma e por isso foi mudado para o Carioca Club. O Carioca é uma casa conhecida por abrigar alguns eventos na mesma noite e isso geraria alguns conflitos naquele mesmo evento. Preciso registrar como aconteceu no show do Rio, durante a fila, o clima de amizade é algo sensacional, visto que todos os fãs estão ali por apenas um objetivo, ver o Ren. Eis que às 20 horas o Ren começava o seu show que marcava o retorno de volta a São Paulo. Diferente de 2014, quando a banda lotou o HSBC Brasil, dessa vez a casa não apresentou a sua lotação máxima. Como divulgado anteriormente pela produção do evento, o show teria que acabar antes das 10 horas, pois teria um evento na mesma noite. O que não se sabia é que, em virtude desse acontecimento, o show seria um pouco morno em relação ao show do Rio de Janeiro. Apesar de Billy não ter interagido com a plateia como o show do Rio de Janeiro, não cansou de chover sutiãs, cartas e até ursinhos durante a apresentação do Ren. Ainda assim, fomos brindados com alguns hits escolhidos no improviso, como Razor Blade Kiss and Soul on Fire. Sem canções do Screamworks novamente com um grande solo de Yuka, assim acabou a terceira apresentação do Ren em terras brasileiras. Se você quer ver uma resenha mais detalhada sobre o show de São Paulo, ela saiu aqui na Road Crew, uma matéria bem legal contando como foi esse show da banda, Road Crew do mês de janeiro. Agora falando como foi, contando um pouco da minha experiência. Primeiramente preciso agradecer aos meus amigos que estiveram juntos durante os 2 shows e também na Haragram Party que aconteceu no sábado, dia 12. Obrigado do fundo do meu coração aos meus amigos Diego, Maria, Eric, a Mel, a Adri, a Duda, o Jeff, o Léo e a Cynthia. E também a Jaque, ao Paulo, a Kátia, ao Ninrod, ao Guilherme, a todos os amigos que tive a chance de reencontrar nessa Tour of the Middle Age Brasil. Também tive a chance de vender algumas camisas exclusivas, especialmente para esses shows que aconteceram aqui no Brasil. Obrigado a todos os amigos que compraram e ajudaram na divulgação dessa camisa especial e comemorativa à Tour of the Middle Age Brasil. Uma das coisas que me arrependo é de ter chegado algumas horas depois dessa gloriosa foto, conhecida como a foto do Buda ao lado do grande Miguel e os meus amigos na praia de Copacabana. Mas no outro dia tive a chance de almoçar e bater um papo com Yuka Kroger, o baterista do Ren, com direito à roda de samba. Além de ter encontrado com a banda pós-show no Circo Voador, onde eu recuperava os momentos de Beatlemania tanto no aeroporto quanto na chegada ao Carioca Club. Com certeza serão dias que vão ficar para sempre em nossas memórias. Repassando aqui alguns comentários no último vídeo que mostrou a cobertura completa do que viria a ser a Tour of the Middle Age na América Latina. Tem aqui o pessoal do Live After Midnight, o canal da Finlândia que mostra bastidores da cena finlandesa de metal. Muito interessante, você pode acessar ele aqui na descrição ou clicando aqui na tela. Gostaria de agradecer a todos que me cumprimentaram e elogiaram pessoalmente o canal durante as filas do show. Muito obrigado. E agradecer novamente a todos os amigos que tive a chance de rever e as novas amizades feitas durante esses gloriosos dias. Na real, o show do Ren não representa apenas a ida para você ver a sua banda favorita, e sim o ambiente, os fãs, a amizade, tudo que engloba essa paixão que temos por essa banda finlandesa. Muito obrigado novamente à minha grande amiga Maria pelas legendas em inglês e ao meu amigo, companheiro de 721 Studios, Thiago! Parece Thiago! Agradeço novamente aos meus amigos da América Latina, a
Karina, Daphne, Ingrid e Mercedes pela divulgação e também pelos envios dos vídeos. Muito obrigado, garotas. Também agradeço às produtoras Overload e Rádio TV Corsário que nos ajudaram nas promoções e cedendo ingressos para sortearmos na página do Ren Brasil. Agradecer também a assessoria da banda que nos recebeu muito bem e ao próprio Ren quando tivemos a chance de conversarmos com eles e trocarmos algumas ideias. Principalmente ao grande amigo Yuka Kroger. Muito obrigado, Yuka. É isso aí, pessoal, esse foi mais um episódio temático. Dessa vez o tema foi sobre a Tour of the Middleweight aqui na América Latina. O próximo episódio será sobre a cobertura completa do Helldown 2016 com imagens exclusivas da minha amiga Daniele. E também a volta do Tour Report e respondendo algumas curiosidades que foram deixadas em nossa página no Facebook. Então se você tem alguma curiosidade ou dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários ou na nossa página no Facebook. Se gostou do vídeo, lembre-se de deixar o seu like aqui embaixo, assinar o canal, compartilhar se gostou do vídeo e até a próxima! Agora, sem mais delongas, a cobertura completa da Tour of the Middleweight. Eis que depois, mata pau. Ah, deu merda? Puta, amiguinho, tava ali intertido, né, cara? O Tetlis voltou então. Oh, meu Deus. Ai, amiguinho! Meu Deus, acabou. Isso! Pra quê, meu? Garanto que eu nem me irrito no caco. Teve de tudo, desde sutiã atirado no palco. Pode tirar um pouquinho lá. Tudo, desde sutiã atirado no... Não, eu tava esperando. Também príncipe. Ah, caralho, errei a frase. Segue. Não. Depois do show, eita, nossa. Depois do show enquanto meu Deus, cara, parece que tem uma rua aqui. Também agradecer a assessoria. Também agradecer a assessoria. Não quero atrapalhar nada, só quero que... Agradecer também a assessoria da banda que nos recebeu muito bem. Meu Deus, bem. Agradecer. Meu Deus, cara, acabou. Agradecer ao meu amigo Yuka que me deu essas baquetinhas. Muito obrigado, Yuka. Potinho autografado, cara. Que meu Deus. Agradecer também esse copo aqui de água que tava muito gostoso. Obrigado, amiguinho. Também agradecer aqui esse litrinho do Fruquito aqui, ó. Tá vazio, mas tava bom, bem gostoso. O pendrive azul também aqui, ó. Muito bom. Aqui que a gente salva sempre os programinhas. Outro cartãozinho aqui, o CPF. Meu Deus do céu. Também tem aqui, ó, o meu baralho de Uno. Sempre bom jogar Uno, né, amigo? Também aqui tem aqui, ó, a câmera reserva que eu filmei algumas imagens, entre ele algumas entrevistas lá no show. E também, amiguinho, tem aqui se divide a turma da música, o Cascão, o grande Cascão. Também tem aqui um CDzinho de backup que eu fiz dentro do Windows 7. E também o Thiago, meu amiguinho aqui, tem o Thiago, que tá funcionando legal, quer comprar? Compra o Thiago.